galera, só alegria. Estou aqui gravando mais um EP do Experiências Partilhada. Novos lugares, novas atitudes, erros, acertos em cada experiência, uma lição. E hoje eu estou com uma convidada aqui que veio diretamente do Brasil, lá de Minas Gerais, Ipatinga. E eu vou deixar ela se apresentar aqui. Olá, Pastora. olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui, né, no Experiências Partilhadas. Eu estou sempre lá do Brasil, sempre vendo, né, as convidadas aqui. Sou uma telespectadora desse projeto e é muito bom poder estar aqui. Sou pastora, né, lá do Brasil desde alguns anos, né? Estou lá juntamente com meu marido auxiliando ele na IMU Esperança. Coração para IMU Esperança, uma igreja amada. Vamos lá, então. Quem é a Radeli Fernanda? Opa! Então, eu vou tentar colocar a ótica do meu nome, né? E a minha mãe foi há muitos anos dirigente de ciclo de oração, então pelo meu nome já dá para entender que ela é pentecostal, né? E a minha mãe teve uma visão, quando ela estava, né, à espera de mim grávida, de uma mão, na visão que escrevia o meu nome para ela na parede, dizendo que ela estava grávida de uma menina e que o nome dela seria aquele, que é o caso, Uhum. né, Hadeli. E eu sempre reclamei muito para ela, mãe, mas porque meu nome, minha irmã tem um nome tranquilo, meu irmão, e eu com esse nome difícil. Aí ela sempre falava assim, pergunta para Deus, né? Ah, vai reclamar? Vai Vai reclamar reclamar com com Deus. Deus. Cara de mãe, né? Aham. E eu sempre perguntei para ela, mãe, mas o que que significa, né, o Hadeli, então? Porque, assim, bem no princípio, ela não sabia pronunciar muito bem meu nome. Acho que é até por isso que eu tenho muitos nomes, né? Cada um, assim, Chama de um de um jeito. jeito. E eles me chamavam de Dedele, porque não sabia muito. Inclusive, assim, toda a minha vizinhança, as pessoas mais próximas me chamam até hoje de Dedele, porque não sabia pronunciar. E aí, depois, mais tarde, a gente, né, conseguiu entender como era o nome, mas ela sempre me dizia que significava preciosa. E hoje, para mim, tem um significado muito grande, porque depois do ministério, a Hadeli, para mim, hoje, é alguém que eu sou em Deus. Né? Não é uma escolha da minha mãe apenas, um nome que a minha mãe escolheu, mas alguém que recebeu uma marca do Senhor e pelo próprio nome. Então, não importa hoje muito o que as pessoas me rotulam, o que elas olham para mim pela minha aparência. Eu sei quem eu sou em Deus pelo meu nome, né? Preciosa. Preciosa. Como diz a Águida, joia do rei. Joia do rei. Ai, meu Deus. Joia do rei. Então, como você disse, a sua mãe, ela era do círculo de oração. Então, você nasceu num lar cristão. Sim, sim. Nasci num lar cristão, e ela era do círculo de oração e eu também, né? Tanto que nos aniversários, congressos do círculo de oração, hoje a gente fala muito sobre departamento de mulher, mas na minha Uhum. época de adolescência, criança não tinha, não falava-se isso, né, de departamento de mulheres, falavam círculo de oração, que esse era o papel das mulheres na igreja, orar. E tem um episódio até muito engraçado, que minha mãe me levava todos os dias para oração, Dri, 6 horas da manhã. E todos os dias ela me levava para essa oração. Eu ia assim, né? Ai, mãe, de novo, todos os dias. E teve uma certa vez que ela me deixou. Eu sempre pedia para ficar em casa, mas ela nunca deixava, sempre me arrastava. Um dia ela deixou, eu acordei e assim, a casa estava toda fechada. Lembro-me até hoje, desesperada, porque eu achei que Jesus tinha voltado. Porque Deixou só a senhora. ela me levava todo dia. Então, tipo assim, não passou na minha cabeça, não. Minha mãe foi e me deixou. Eu pensei, Jesus voltou e eu fiquei. E eu chorei tanto. Quando a minha mãe chegou, eu tava assim, com o olho inchado de tanto chorar. Ela chegou, que é isso, Délio? Eu falei, mãe, eu achei que Jesus tinha voltado. Aí ela falou, oxe, menina, se Jesus tivesse voltado, você tinha ido. Eu tinha ficado, Ela tinha não. ficado. Então, assim, eu cresci nesse ambiente, né? Nesse ambiente de entrega. Minha mãe sempre foi uma mulher muito de Deus, muito dedicada. A obra de Deus não tinha como eu crescer e ser outra coisa na vida. E crescer nesse meio, eu acho que você deve ter visto muitas coisas, né? Experiências ali com Muitas, Deus. inúmeras, inúmeras experiências. E às vezes eu, nas minhas ministrações, às vezes eu falo com Deus, Deus, eu tenho tanta coisa para falar,
tanta, e às vezes na palavra eu tô ali pregando, só que a Bíblia tem tanta coisa que às vezes não sobra tempo para falar de mim, né? Para falar das minhas experiências, mas eu tenho orado, falado com o Senhor me dá oportunidade De de contar. compartilhar tudo que eu vivi, né, na adolescência, na infância, porque isso edifica a fé das pessoas, né? E tem acho que é a mesma pastora Helena Tanuri que ela fala que que Deus não tem neto, na verdade, né? Que ele não é crente, filho de crente não é Não é crente. crente. E como que foi assim que você realmente encontrou com Jesus? Nossa, essa é uma boa pergunta. É muito interessante essa frase, né, da pastora Helena. E eu vi uma frase que me fez agora recordar. Um autor estava lendo sobre filhos e um autor cristão, ele falou assim: os pais não devem se orgulhar de seus filhos que nasceram num lar cristão. Eles precisam se orgulhar que seus filhos nascem, né, para que eles venham nasçam da água e do espírito. Que é isso que vai fazer diferença. Não o fato de ter nascido num lar cristão, mas nascer da água e do espírito, né, que vai mudar a vida, né, dos nossos filhos. Então, eu sempre fui da igreja e nunca me vi, mesmo antes de ter uma experiência de fato com Jesus, de me entregar a Ele, eu não via eu nunca consegui ver a minha vida assim, fora, fora da igreja. Eu falo que a minha conversão ela foi aos poucos. Não teve assim, é lógico que eu tive um encontro com Jesus que marcou a minha história a partir de 2015, que é onde foi Deus marcou o meu ministério, onde eu começaria dali dar o start para ser, né, para caminhar e tentar ser quem o Senhor me falara há tantos anos atrás. Mas assim, a conversão pessoal foi aos poucos, porque como eu cresci nesse ambiente de milagres, eu cresci realmente num ambiente de milagres. Meu pai é caminhoneiro, então assim, frequentemente eu via minha mãe de joelho no chão, dobrado, chorando assim, de soluçar. E eu entendi, nossa mãe, o que que foi? Nada dele, tô orando. E assim, quando dava a noite, meu pai vinha com o testemunho. Nossa, meu bem, chegava e reunia a família. Hoje eu quase morri. Hoje eu quase teve um acidente feio. Hoje eu quase. Então, tipo assim, eu cresci nesse ambiente onde o Senhor manifestava os seus milagres e era visível, eu participava. Então, não tinha como não ser tocada, marcada. Não tinha como olhar e falar assim: eu não quero ser de Jesus. Porque tudo, meu irmão, a conversão do meu irmão, como que aconteceu, como que Deus trouxe ele, como Deus guardava ele. Meu irmão, assim, teve uma época que ele saiu da igreja e tinha uma danceteria muito famosa lá em Patinga, na época dele. E aconteceu uma briga lá dentro, eu não sei muito bem agora, eu não recordo, mas uma espécie de tiroteio, não sei. E quando meu irmão chegou nessa boate, uma mão pegou ele pela camisa e pôs ele pra fora. E falou que era pra ele ir embora. Ele foi. No outro dia ficou sabendo a notícia, tipo, de que tinha acontecido um massacre lá. Então, como que você vive num ambiente desse e você não é marcado diariamente? Então, sobre filhos, não é um episódio, são vários episódios onde Deus usa para pescar o coração deles, né? Para dizer assim, olha, você quer sair desse ambiente de milagre? Eu penso que, assim, foi uma sucessão de coisas que me mostravam que eu estava no caminho certo. Nunca tive, assim, desejo de orar e falar assim, vou sair fora. Vou dar uma voltinha ali no Nunca monte e já tive. volto. Nunca tive essa. Porque era muito presente, né? Tudo que Deus fazia era muito real nos meus olhos e eu sabia que não tinha outro caminho para mim. E hoje tá aí, né? Viajando pra tudo quanto é lado, pregando a palavra. É, tá aí uma coisa que eu nunca imaginei. E não porque eu não tinha a palavra, eu tinha, né? Eu, eu ainda, minha mãe grávida de mim, um menininho assim de 11 anos. Tem até um episódio muito interessante dele, que esse menino, minha mãe sempre contou para mim desse rapaz. Que ele colocou a mão na barriga dela, depois do episódio do sonho do meu nome. Ela estava numa oração, né, reunião de oração em casa, e esse menino colocou a mão na barriga dela e falou assim: aí tá indo, aí tem uma varoa. Ela nem sabia. Que ia ser menino. Não, não. Né? Aí tem uma varoa que vai pregar a minha palavra. Então minha mãe falava isso comigo a vida inteira. Ela sempre falava: você tá correndo, mas não adianta. Você tá correndo, mas isso tá sobre você, essa palavra tá sobre você. E eu tô me recordando agora de um episódio muito lindo da minha vida, que a minha mãe sempre falou isso comigo, desse rapaz, desse menininho que falou isso.
E a minha mãe fez o meu enxoval todo rosa, né? Até assim eu falo, gente, pessoal, quando recebia uma palavra de Deus antigamente, não tinha essa de. Era certeiro, eles criam que. Não, deixa eu fazer o ultrassom para testar. Não, era uma Tá, fé 100%. 100%. E aí teve até uns 3 meses agora para trás, eu fui pregar numa igreja, e aí ali ministrando, igual eu falo, às vezes não sobra tempo de eu falar nada, né? Tô só na Bíblia. Do nada, no meio da pregação, o Senhor moveu meu coração de falar sobre esse testemunho. Falei, Deus, mas o que tem a ver isso com a mensagem? E o Senhor falou comigo, fala, fala, fala. Eu falei, ai, gente, ainda parei a mensagem, falei, gente, espera aqui um pouquinho, porque Deus tá mandando eu contar uma coisa aqui. Vou dar uma pausa e vou contar. Não sei o que Deus quer. Ele quer ministrar sobre alguém e deixa eu contar. E contei esse episódio que o Senhor tinha usado uma criança para falar com a minha mãe que ela estava grávida de uma varoa e que ia levar a palavra. Terminei a pregação, tal, né? Voltei, dei play de novo na mensagem. Quando eu terminei a pregação, veio um homem assim, meio de meia idade, de uns 40 e poucos anos, se aproxima de mim e fala assim: Eu sou estarrecido. Aí eu entendi, eu achei que era pelo, né, por meio da palavra. Eu falei: Amém, irmão, Deus fala. Ele: Não, você não está entendendo, vem aqui. Ele disse assim: Não tem um rapaz, um menino que você falou que usou, que Deus usou para pôr a mão na barriga da sua mãe e dizer que era uma varoa que ia pregar a palavra? Então, esse menino sou eu. Fui eu que Deus usou. Aquilo para mim foi uma injeção de ânimo. E ele diz assim: Eu vim a essa igreja com o meu amigo. E quando o meu amigo ele chegou mais atrasado, ele sentou do meu lado. Eu olhei para ele e falei assim: Tá vendo aquela moça que está pregando? Hoje é um cumprimento de promessa. E Deus me trouxe aqui hoje para que meus olhos vissem e elevasse a minha fé de saber que eu de fato sou um profeta do Senhor. Porque quando a mãe dela estava grávida dela, eu olhei para a mãe dela, Deus me usou para falar que ia ser uma varoa que ia pregar a palavra. E agora, anos mais tarde, eu estou vendo Deus usar ela na minha frente. Então, assim, um momento que Deus edificou a minha fé, porque testificou de uma palavra que eu só ouvia falar que a minha mãe, né, uma experiência que a minha mãe contava ao meu respeito, e naquele momento Deus usou tudo, Deus elevou a minha fé de algo que eu ouvia desde a minha infância, testificou a fé dele, né, que ele foi O usado, e naquele profeta. dia Deus estava falando com ele, você é profeta, e ele falando comigo, pastora, você não sabe o que Deus fez comigo aqui hoje. Porque eu vou embora para casa falando, Deus, continua me usando, eu quero continuar sendo usado. E ainda o amigo que levou ainda de lambuja, porque assim que ele falou com o amigo, eu falei. Então, assim, olha, como não amar um Deus desse? Como não ser influenciada, impactada com tudo que Verdade. Deus. Não tem outro caminho para mim. E essa é, é a sua segunda vez aqui em Londres, né? Ministrando a palavra para as mulheres de fé. Mulheres de fé. Sim, me Forte. sinto amada. Amada. Quando eu vim a primeira vez, né, eu conheci a pastora Adriana, né, apenas por telefone. E quando eu cheguei aqui, eu penso que de fato foi uma aliança. Igual o Jonatas, eu falo com elas, com as meninas aqui, né? Com vocês. É igual Davi e Jonatas, meu coração se afeiçoou ao seu, o que que eu posso fazer? Porque tem gente, tem lugares, já fui, né? Em lugares onde a gente vai, conhece pessoas, servos de Deus, mas que vão e passam. Outras não. Outras ficam. Né? E as mulheres de fé daqui, de fato, ficaram no meu coração. E agora, meu Deus, vou embora, já tem uma lágrima aqui, ó, o coração já tá assim, né, apertadinho, porque realmente foram amigas que o Senhor me apresentou. Amém. A gente também gosta muito da senhora. Tem que voltar, né? Espero, conto com isso. Gente, ó, as mulheres aí que vão assistir a gente depois, vamos ficar todo mundo assim, ó, no vídeo da pastora Adriana, pastora Vivi. Sai da pastora Rada ali de novo. Estou contando com isso. É porque foi a palavra que a senhora pregou Sim. na sexta. Sexta, né? Na sexta-feira. Foi realmente assim muito forte. De que a gente tem pessoas à nossa volta que de certa forma vão sair, mas vai ter aquela Vou que, ficar. que vão ficar, né? E eu até conversei um pouquinho com uma amiga minha, que não é a Juliana, Só para deixar só pra claro. deixar claro, porque senão ela vai falar assim, você não falou isso comigo. Mas não foi, foi até com a menina lá, que a gente falando realmente isso, porque quando eu estava no mundo, Sim. de certa forma,
todo dia tinha uma pessoa ligando, mandando mensagem, perguntando, "Ó, vamos fazer isso, vamos no churrasco, festa, não sei o Eu quê." sei. Mas aí no momento mais difícil, você podia contar tipo, duas, três pessoas. Sim. Que hoje também não fazem assim, é, não tenho muito mais contato, mas Deus fez questão de colocar outras pessoas, né? De que eu posso falar assim, não, essa aí realmente é Ruth, Ah, é Noemi. E eu falei assim, não, eu preciso frisar isso aí lá que realmente foi muito forte essa essa palavra que a senhora trouxe na sexta-feira. sim. E eu sabia, desde o princípio que seria essa palavra. Eu estava buscando o direcionamento do Senhor, pois eu não sabia quais seriam as aplicações que Deus me daria. Eu tinha um texto e o Senhor me trouxe debaixo de uma palavra do Brasil, que era confiança. Né, nós tivemos uma conferência na nossa igreja e os três pregadores dos 3 dias bateu na tecla sobre confiança. E Dri, eu só tinha o texto. Quem prega sabe do que eu estou dizendo, a gente tem o texto, mas tem as aplicações. Qual lado que o Senhor quer Que que esse vai, né? texto seja dirigido? Eu não tinha. Eu vim do Brasil com o coração assim, Deus, aonde o Senhor quer chegar? O que que o Senhor quer falar? E eu tinha Ruth e Noemi. E tem algo que, assim, o Senhor colocou muito forte no meu coração, que essa parte da estrangeira. Ruth era uma estrangeira em Belém. E o estrangeiro, ele não é muito bem quisto pelos donos da terra, eh, pelo menos no contexto bíblico. E Ruth achou graça diante dos olhos não só dos moradores de Belém, mas do dono da terra. E ela chegou como uma colhedora de respiga. É, eu não tive tanto tempo de me aprofundar nessa questão no dia da mensagem, mas a respiga é gente que colhe de quem deixou, não é nem o primeiro a colher. Né? A respiga era assim, a lei de Deus no livro de Levíticos determinava que todo dono de plantação, ele tinha os seus trabalhadores que colhiam, né, a parte das espigas ou da vinha, e aquelas espigas que caíam no chão. Era que essas mulheres, assim como Ruth, estrangeiras, viúvas, poderiam pegar. E Deus falava: não volta e não pega as espigas caídas, porque assim eu vou cuidar dos estrangeiros, dos órfãos. Então, isso é respiga, ou seja, é pegar do que deixou cair. Não é pegar porque, né, pegar do pé, pegar o que eu quero, é pegar o que alguém deixou. E era uma palavra muito forte para essas mulheres aqui de Londres, que muitas chegaram nesse estado de respiga, de pegar o que alguém deixou, de pegar porque alguém está falando, não vou te ajudar e vou deixar cair aí algumas para você pegar frutos caídos, não é? Não é daquele que pega, mas o Senhor disse que ele é o Senhor das viúvas. E ele disse: fazer o que se eu achei graça? Ruth achou graça diante dos olhos de Boaz. E ela, de catadora de respiga, ela virou dona do campo. É muito lindo isso. E ela gerou. Só que entenda que Ruth, ela não foi escolhida apenas para o seu bem próprio. Ai, agora eu sou dona do campo, vou pegar as espigas que eu quiser, vou fazer o que eu quiser. Não. A Bíblia diz que ela gera. A partir do momento que ela acha graça diante de Boaz, ela gera. Ela gera Obed. Obed significa ajuda. Obed significa aquele que auxilia. Sabe o que Deus está dizendo? Que ele colocou algumas mulheres aqui, que antes eram simplesmente que catavam respigas, ou seja, coisa que os outros deixavam, né? Catava, né, do chão. Mas ele está dizendo, eu vou te promover, mas tem um objetivo. Não é só para o seu bem próprio. Eu vou te tornar a dona do campo. Mas aí está na hora de você fazer o quê? Ajudar. Ou seja, ele te faz gerar para você ser algo e fazer algo na vida de alguém. Isso é muito forte. Aí Deus falou comigo, se tem empregado, fica tranquilo. Eu vou te tornar dona do lugar. Mas tem um objetivo para isso. Então eu vim com essa palavra sobre as mulheres de fé, inclusive as mulheres de fé que estão me ouvindo. O Senhor me trouxe uma palavra de promoção. Ele está dizendo, vocês serão promovidas. Mas lembra que tem um objetivo. Forte, E forte, detalhe, forte. você não estará sozinha, né? Nesse lugar de meu Deus, você não estará sozinha, porque algumas vão te ser apresentadas e vão te dar as costas, mas outras vão pegar na sua mão até sem você querer falar, estou contigo até o final, não deixe.
Falei, cara, vamos comigo. Vamos comigo. Nem se você me pedir, eu te abandono. Essas são as amigas de Deus. Uau. E em questão de amizade, realmente tem muitas histórias, né, na Bíblia que falam. A senhora mesmo citou Jonatas e Davi. Davi. E, assim, eu acho que as amizades que te levam para Deus são realmente algo que não tem preço, né? Que por mais que você pode falar assim, ah, hoje eu não tô tão legal, tô devagar, mas aí fala assim, não, vem cá, Vem vamos cá. lá, vamos orar, vamos ler a Vamos pra Bíblia, campanha. vamos pra campanha. É É, desse jeito isso. e, enfim, sou grata a Deus porque ele me apresentou muita gente que eu posso falar assim, não, esses realmente são Questão. amigos que Deus realmente me apresentou, que eu posso contar. A senhora, inclusive, é uma delas. Eu amo você, você sabe disso. Estou longe, mas os meus joelhos estão próximos do chão. Frequentemente, e para quem a gente ora, não tem barreira. Não. Né? Ele está comigo, ele está com você. Ah, meu Deus, aleluia. Aleluia, Aleluia. aleluia. E, assim, qual que foi uma das experiências mais fortes que a senhora teve com Deus? Ou a primeira, vamos se dizer assim. Então, eu tenho muitas, Dri. Meu Deus, você tá me questionando agora sobre isso e de repente parece um filme passando na minha cabeça que eu tenho que fazer igual assim, ó, deixa eu ver, Senhor, porque como eu disse, eu tô assim, desde de De sempre, sempre. né, tendo experiências com o Senhor e muitas delas são tremendas. E eu quero falar aqui de uma forte espiritual, que foi assim, quando o Senhor me chamou para o ministério, eu gostava de cantar, né? Eu tenho minha irmã, estava até falando mais cedo com vocês, e a minha irmã sempre para mim foi uma fonte de inspiração. Sempre, em tudo, eu queria ser igual a ela. Eu olhava para ela e eu sentia ela como alguém que. Eu falo isso para ela até hoje. Falei, Dani, você é a inspiração da minha vida. Que ela é uma mulher de Deus, comprometida com o Senhor, uma mulher séria, honesta, ah, cheia do Espírito Santo. Eu tinha ela como um exemplo de vida. Mas a maneira que o Senhor me chamou foi completamente diferente da maneira que o Senhor tem um ministério para ela. E eu achei que eu ia cantar para sempre. E assim, Dri, a gente foi. Meu marido era pastor auxiliar da igreja da minha mãe. Minha mãe hoje é pastora, né? E ele era um dos pastores auxiliares. De repente, ele cismou no coração que queria para a congregação, porque o coração dele estava queimando. Ele falava comigo, dele aqui na sede tem muito obreiro. Nós estamos aqui um atropelando o outro, lá não tem ninguém. E ele, beleza. Aí eu falei com ele, não, não, deixa eu aqui, tô muito bem, Quero cômoda. não. Não quero não, deixa eu fazer louvor aqui na igreja da mãe com a minha irmã e tá tudo certo. E aí, de repente, teve o concílio da igreja e a gente foi para lá. Ele não falou nada mais com ninguém e tal. E aí os obreiros que iam para essa congregação que o coração dele tinha queimado, faltou no dia. Já tinha dois, o casal que ia para lá. Mas aí, do nada, o reboliço na reunião de envio de obreiro, esse casal não apareceu. Aí na hora que ele falou assim, o casal que ia pra IMU Esperança, né, Igreja Esperança, não apareceu, meu coração já veio cá na goela, né? Ele vai falar Ai, que meu é. Deus, ele vai falar o que que é isso, Jesus, ele vai se prontificar, né? E aí foi muito engraçado que eu tenho um avô, ele é pai espiritual da minha mãe, foi quem Deus usou para minha mãe, né, se converter e tal. Ele foi, soltou uma rajada de língua estranha e falou assim, sabe por que que eles não vieram? Porque quem vai por Esperança é o pastor Anderson e a dele. Eu falei, Deus. E assim, desde aquele dia, o Senhor começou a marcar a nossa vida, a nossa história. E quando tinha 2 anos que ele estava pastoreando, meu marido adoeceu. E eu falo que ele é uma banda. Ele faz tudo. Ele foi forjado, o pai dele também é pastor há muitos anos, né? Ele foi forjado, ele toca todos os instrumentos dele. O único instrumento que ele não troca é de sopro, mas de corda, de bater, de mão, todos ele toca. Contrabaixo, bateria, guitarra, teclado, violão, toca tudo. Então, quando nós fomos para Esperança, ele era esse homem que fazia tudo. A gente chegou lá, tinha 4 pessoas só. E aí na verdade tinha 5 e um pediu conta no dia que a gente chegou.
E aí ele fazia de tudo. Ele abria o culto, ele fazia o louvor, ele fazia a palavra de oferta, ele pregava e ele dava a bênção apostólica. Entende? Então, tipo, ele fazia absolutamente tudo. E quando deu 2 anos, assim, que ele estava nessa. Ele adoeceu. Batidão. Ele adoeceu. Eu lembro como se fosse hoje, ele dentro do carro. A gente tinha uma empresa na época. Ele para a empresa e falou: Délio, tô passando mal. Eu não entendi muito bem. Falei: respira, calma. Só que eu vi. De repente, ele trocou o trajeto do carro. Quando eu dei por mim, ele parou na frente do hospital da época, que a gente tinha plano de saúde. Ele desceu do carro sem me falar uma palavra, entrou no hospital e caiu na recepção. Aquele dia o meu mundo caiu. Porque eu era nova, tinha uma empresa para tomar conta, não fazia absolutamente nada em casa, assim. Responsabilidades eram todas dele em casa. Tipo, eu era tipo, não tinha preocupação com a conta de luz. Eu não sabia quanto vinha o valor da conta de luz da nossa casa. Porque eu não precisava me preocupar com nada disso, porque ele era aquele que tudo era ele, Cuidava de tudo. de tudo. Nunca, nenhum tipo de preocupação da casa era minha. Todas as preocupações eram dele. A minha preocupação era cuidar dos meus filhos, cuidar da casa, viver a minha vidinha normal, de rotina que uma melancólica adora. Era só o que eu tinha. Naquele dia, com ele caído no chão, assim, meu mundo caiu. E naquele dia, o Senhor olhou para mim e falou comigo: Você vai continuar assim? Você vai dar um jeito? Foi naquele dia que eu escutei o Senhor falar no meu ouvido. E aquele dia eu tive que escolher se eu ia viver na minha vidinha normal, das minhas escolhas, dos meus desejos. Naquele dia eu sabia que não ia ser fácil. Ele caído, ele não ia ser só alguém que teve um mal súbito, ia voltar para casa muito bem e tudo ok, não. Foi o pior ano da minha vida. Esse foi o ano que Deus me levantou. Porque eu olhei para o Senhor e a gente tinha uma casa muito boa e de repente nós fomos morar numa casa de 2 cômodos, que nem porta tinha entre a cozinha e a sala. Tipo assim, tínhamos uma vida muito confortável e de repente assim, as coisas, Deus realmente tirou tudo que era estável. Ele me desestabilizou para que eu fosse me entregar de fato para ele. E aquele dia eu fiz uma promessa para Deus. Eu disse: Senhor, se o Senhor me quer, o Senhor vai me ter. Mas cura, Senhor. Era a única coisa que eu sabia falar, Adri. E eu não sabia muito como que ia ser. Eu não sabia como ia ser. Eu falei: eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu já era crente, mas aquele dia eu falei com Deus: eu me entrego totalmente à sua vontade. Eu não quero mais a minha, seja o que for que o Senhor quer que eu faça, eu farei. De limpar o banheiro da igreja até o que eu acho mais difícil, que era na época que era pregar. Eu não me via pregando. Eu falei: eu faço tudo que o Senhor quiser. Naquele ano eu me matriculei e fui fazer o curso teológico e fui fazer de tudo. Abrir oração, fechar oração, porque 1 ano ele ficou sem conseguir fazer nada. Foi diagnosticado com um cisto na corda vocal, deu várias alterações nos exames de eletrocardiograma, suspeita de câncer na tireoide, de um nódulo maligno na tireoide. E eu via ele, a gente ia para a empresa, tinha um colchão no escritório que ele deitava. Eu ia para a empresa com ele, ele deitava naquele colchão, ficava ali até a hora de eu levar ele embora. 1 ano. A gente ia para a igreja, ele assentava no altar e só chorava, que ele não conseguia falar, ele não tinha voz. Então imagina um homem ativo que cuidava de tudo, pregava, cantava, abria o culto e de repente eu falei: não, Deus precisa de mim. Eu assumi a igreja naquele ano. Eu cantava, eu pregava, eu Começou a abria fazer tudo que escola, ele tudo fazia. que ele fazia. Dava escola bíblica dominical por causa daquela promessa que eu fiz com ele caído na porta do hospital. E aí, agora estou eu aqui, vivendo. E hoje, então eu falo que Deus me laçou pela dor. Deus me colocou um anzol e me puxou para o ministério pelo medo. Porque eu tinha medo de perdê-lo. Meu marido é minha vida, gente. Casei com ele, eu tinha 16 anos. Nossa. Pensa, ele é assim. Meu Deus, ele não é só um relacionamento no sentido de um afeto. Eu tinha toda uma dependência emocional dele. E o Senhor tirou essa dependência emocional. Hoje eu amo, mas o Senhor me fez entender que ele tinha um lugar de prioridade na minha vida. E hoje eu faço ministério não mais pela dor e nem pelo amor. Hoje eu faço porque eu amo. Hoje meu marido tá bem, tá lá no Brasil, cuidando das ovelhas, cuidando dos meus filhos, tá cheio de saúde para a glória de Deus. E eu tô aqui
Hoje por causa do medo? Não. Hoje porque eu falo como Paulo. Ai de mim se não pregar. Porque é a minha paixão hoje. O que eu tinha tanto Tanto medo medo, hoje é o que você mais gosta. me tornou a prioridade da minha vida. Enquanto eu não tô pregando, ah, Dri, eu estou preparando para pregar. A minha vida se resume a isso. Em pregar e preparar para pregar. É a experiência que marcou minha vida, que me fez ser quem eu sou hoje. Não foi fácil, não. Se você me perguntasse, pastora, você passaria tudo de novo? Não passaria. Eu escolheria outro caminho. Eu teria me rendido antes. Que é muito doído. Nossa. Valeu a pena? Valeu. Valeu, né? Oh, se valeu. Não, pegando um gancho aí do que você já compartilhou com a gente, você falou que tá sempre se preparando para pregar, né? E como que é essa preparação? Eu acredito que tem muita gente que não, que acha que é só Abrir, né? abrir a Bíblia, ter ali uma palavra, até mesmo esboço que tem, né, em algumas Bíblias. Fala assim, não, vou num contexto aqui que vai dar tudo certo. Mas tem Tá, algo por trás, né? tem algo. Eu estava dando um curso teológico, né? Eu sou professora de teologia hoje, né? Trabalho com algumas faculdades da minha cidade e eu ministrando aula para os alunos, eles no meio assim interrompendo, eu falando sobre o Antigo Testamento, a gente estava falando sobre um panorama do Antigo Testamento e um dos alunos parou a aula e interrompeu e falou assim: "Eu queria só saber uma coisa". Aí eu falei: "Pois não". Ele: "Fala para nós, o que que eu devo fazer para chegar aí?" Aí eu falei para dar aula, ele não só para dar aula, mas ter a paixão. Ter essa paixão nos olhos, ter essa paixão no falar da palavra. E eu falei para eles três coisas: oração, jejum e persistência. É a tríplice de quem quer ministério. Oração, jejum e persistência. E muita gente acha que é assim, Dri. Ah, eu tenho a palavra de Deus, né? O Senhor falou que eu vou pregar. Então eu tô esperando chegar os convites, né? Aí a pessoa fica esperando que é a oportunidade. Aí Deus até manifesta um convite aqui, aí o que ela faz? Nossa, eu vou pregar semana que vem. Aí então agora eu vou abrir o texto, ver o que que Deus quer falar. Não funciona assim. Não é esperar os convites aparecerem para você ter uma vida de dedicação. É você se dedicar, onde não tem alternativa a não ser o Senhor te apresentar os convites. Porque você vai estar tão cheia, que ele fala, eu vou ter que deixar ela compartilhar. Então, não esperar o convite. Você que tem uma palavra de Deus na sua vida, quero já profetizar aqui. Você que recebeu algo de Deus dizendo assim, você vai ministrar a palavra, você que tem um chamado ministerial da pregação. Não espere o convite chegar. Se prepare. Esteja preparado. Algo que o Senhor sempre fala comigo, que eu compartilho, é dos milagres da multiplicação. A Bíblia é o pão, né? A Bíblia é o alimento. E eu penso que o Senhor, quando ele multiplicou os pães, né, os 5 pães, né, lá no Sermão do Monte, né, que ele multiplicou os pães e os peixes, é, é tão interessante que ele olha para os discípulos e fala assim, dá um povo de comer. Aí os discípulos é a cara de crente, né? Não tem, crente nunca tem, né? A gente sempre fala com Deus, o Senhor fala que a gente vai fazer alguma coisa, pede, e o que ele pede a gente nunca tem para oferecer. Você já reparou? Como Deus, assim, exige coisas da gente que a gente parece que não tem a oferecer. E os discípulos falam, Senhor, não tem dinheiro para comprar. Cara de crente, né? Não tem dinheiro para Não tem comprar. dinheiro, não tem nada. Não tem lugar para comprar. E aí Felipe fala isso, né? Um dos discípulos, Senhor, não tem. E então a Bíblia diz que chega André com um menininho que tem a quantidade exata de suprimento, né? Aí André fala, Senhor, tem aqui um menino que tem alguns pães e alguns peixinhos. Aí Jesus fala assim, ok, não é sobre o muito que você tem, é sobre o pouco que você tem e o que eu posso fazer com o pouco que você oferece. Aí me fala, Adri, aquele menino, quando saiu de casa, ele achou que ele ia, com o seu suprimento, ele ia alimentar uma multidão. Ele não preparou para aquilo. O alimento era só dele, não era? Não era só para ele. Mas Jesus pegou aquilo que era só para ele e dividiu com quem? Com a multidão Quem toda. não se prepara para si, nunca vai ter o que compartilhar com muita gente. É isso que é ser pregador. É você ter a condição de preparar para você, diariamente, o pão que te alimenta. Diariamente,
A busca que você tem entre você e Deus, que parece tão pouco, mas Deus fala, ela é tão responsável, ela é tão dedicada, ela se prepara para ela, mas não tem outra alternativa. Quem tem e se dedica no pouco que tem, vai ser chamado e escolhido para compartilhar com a multidão. Então, pregador, pregadora, já estou lançando a palavra aqui, pega aí. Se prepare diariamente para um pouco que parece ser pouco, que serve só para você. Não precisa se preparar. Ah, eu vou preparar para pregar para uma multidão. Não, se prepara para você. Se prepara para um alimento que serve para você. Que um dia, quando você menos esperar, o convite para você se apresentar para alimentar uma multidão vai acontecer. Então, sabe quem é o menino que se apresenta para Jesus para alimentar uma multidão? É aquele que preparou para si mesmo. Então, eu não vivo como se eu fosse pregar para uma multidão todo dia. Eu vivo como se eu fosse alimentar só para mim, diariamente. Mas o dia do convite chegar, eu vou ter um pouquinho para falar, tá aqui, Jesus. Que ele não precisa do meu muito, ele precisa do pouco. E com o meu pouco, ele vai compartilhar com uma multidão que vai saciar, vai se fartar e vai sobrar. Você fala, uau, Senhor, eu não acredito que isso sou eu. Aí você volta para casa assim, Deus, eu não acredito. Por quê? É isso. Ele vai te dar, mas ele vai requerer algo que você tem na sua mão. É isso. Que é o preparo da minha vida. Não é porque as pessoas pensam assim, nossa, o que que você fez, né? Para esse convite, que, nossa, que preço que você pagou. Não, não é sobre preço pago. Não é sobre coisas mirabolantes. É sobre coisas necessárias e diárias, simples, mas de dedicação. Que você se dedica, você se entrega. Que uma hora o Senhor te chama. E aí muita gente vai ouvir. Muita gente vai saber. Aquilo que você preparou para você vai servir para muita gente. Forte. É uma visão. Espero que Deus tenha falado com alguém. Falou, certeza. Certeza. Depois, quando o pessoal começar a mandar mensagem aí, compartilhando os testemunhos, eu mando pra senhora. Ah, uau! Porque sempre tem uns que, né, que falam, nossa, acabei de assistir e tal, e mandam mensagens. Glória a Deus. E assim, eu acredito que quando Deus colocou esse objetivo desse podcast, pra mim, hoje eu vejo que é um meio dele trabalhar em mim e, assim, como eu posso dizer, me ensinar coisas novas. Porque toda vez que vem alguém aqui, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir. Tá, pode reparar, eu não falo muito. Não fala, Adri. Eu não, E eu falo igual uma maritaca no ouvido dela, gente. Jesus! eu não sou de falar muito. E aí eu costumo falar, até brinco com a pastora Adriana, falo que eu sou chaveirinho de pastores. Por quê? Eu gosto de estar nesse meio porque eu fico absorvendo tudo que vocês que são mais experientes Sim, têm a compartilhar. sim. Tipo, eu não tô lá sempre com um caderninho anotando, mas tá tudo aqui e no coração. Eu vou absorvendo muita coisa, muita coisa. E eu vejo hoje que isso aqui, o podcast é um meio não somente para Deus tocar na minha vida, também na vida de outras pessoas. Mas esse é um ponto da preparação, de pregar, era realmente uma curiosidade minha que eu tinha. Porque eu falo assim, gente, como que pode, às vezes, a gente vê lá as palavras, né, linda, maravilhosa e tudo, assim, mas tem um preço por trás, né? Um momento de preparação, Adri, tudo tem um preço. tem. Tem um preço. Eu falo, Jesus, Jesus. Jesus. É meia hora sendo compartilhada, 40 minutos de uma vida de entrega. E o ministério exige tudo, absolutamente tudo. E é claro que você vai, com uma boa professora, né? Preciso dizer isso aqui. Você precisa de um bom comentário bíblico, de um bom panorama bíblico para te dar uma visão macro do texto, porque o pregador, ele traz para a mente dos ouvintes um contexto que as pessoas não conhecem, Uhum. né? Por exemplo, você escolhe um texto para pregar, você precisa saber todo o contexto daquilo ali, porque é isso que vai fazer a diferença na sua pregação. Você vai abrir na mente das pessoas aquilo que ela não teve tempo de ouvir, que ela não pegou, que ela não entendeu, você traz para ela uma visão. Por isso que a função do pregador principal é como se ele pegasse alguma coisa e colocasse uma lanterna numa luz escura.
As pessoas não estão vendo, elas não estão conseguindo entender. Ele bate a lanterna e fala: Olha aqui. Aí a pessoa, Isso. ah, agora eu estou vendo. Quantas vezes você está ouvindo uma pregação de um texto e você fala: Cara, nunca parei para pensar nisso. Essa é a função do pregador. Mas aí, essa parte de quando Deus te dá o texto e você vai mergulhar, outra coisa muito interessante. A maioria das pessoas pensa que é assim. Ela vê uma história, Deus quer falar comigo, e então ele me dá uma frase e eu vou procurar na Bíblia a frase, um texto que ampara aquela frase para me pregar. Não é assim. Não é procurar uma frase, uma aplicação e procurar na Bíblia um texto que ampara, não. Por isso que eu estou falando que é a preparação diária. Porque quando você está lendo a Bíblia, quando Deus quer que você prega no texto, é como se aquela parte ficasse sempre assim, ó, salta nos seus olhos. Você está lendo ali diariamente, fazendo seu devocional e outra coisa. Pregador, ele faz devocional, mas a vida dele não é só de devocional, é a vida de estudo. Sim. Frequentemente, capítulo por capítulo da Bíblia, enquanto ele está fazendo esse estudo, quando Deus quiser te revelar algo na palavra, ele vai saltar aquilo diante dos seus olhos. Você fala, oh, Deus quer que eu pregue aí. E então as frases, as aplicações vêm do texto. Então não é escolher uma aplicação e um versículo que ampara, né? De pegar um ditado, um jargãozinho e falar, não, agora eu vou procurar um Um versículo na versículo Bíblia que que dá. ampara isso aqui. Não. É você estudar e saber, Deus quer que eu falo isso aqui. Esse é o texto que Deus me deu para compartilhar. E aí, é claro, depois disso você vai fazer né, buscar uma boa exegese do texto, que é tirar para fora o que as pessoas não viram, que as pessoas não conseguiram entender, né, fazer essa lanterna. Mas por que que eu digo que é os 5 pães e 2 peixes, né, que é o alimento diário? Porque na hora de você pregar, não é só o texto que você vai compartilhar. Tudo que você estudou durante aquela semana passada, os devocionais, isso tudo te dá é a boia que te ampara na hora da pregação. Aí na hora Deus fala assim, ó, lembra disso aqui que eu te falei semana passada? Pá, encaixa. Na hora que você tava lavando vasilha, é isso que eu falei, isso falou, pá, encaixa. Então, tipo, é uma semana de preparo, até meses, pra gente preparar um sermão. Mas não é só aquele tempo de preparo. Tudo que você leu, tudo que você estudou, tudo que você, nos seus devocionais diários, Uma aquilo, bagagem. uma bagagem para sua mensagem. Quem estuda para pregar apenas no dia é raso. Vai ser uma pregação rasa. Porque ele vai ter só uma explicação de um texto. Mas quem vive estudando a palavra de Deus, ele tem bagagem. É um alimento sólido, denso, onde que as pessoas vão falar assim: Meu Deus, deixa eu pegar aqui. O que, que é que eu vou pegar? Porque tem tanta coisa. Essa é a vida do pregador. Not easy, não, não é fácil. Por isso que eu falo, quando a gente não tá pregando, você tá Se se preparando, preparando para pregar. se preparando para É. pregar. E hoje é a minha paixão. Eu gosto de pregar. Mas se eu te dizer que o preparo da mensagem é o que mais me atrai. O tempo de preparo, eu tenho hora que eu falo assim, Deus, me ajuda. O Senhor me chamou para o ministério, mas eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho casa. Porque se você olhar, Dri, tem dia que eu acordo, eu quero resolver minha vida rápido. Tipo assim, eu né, lavar as louças, fazer o almoço, colocar os meninos da escola para mim fazer o quê? Fazer o que eu adoro. É, Estudar. estudar. Ai, gente. E a palavra de Deus, ela realmente. Você encontra tudo aí, né? Absolutamente. Tudo. Às vezes a gente fala, nós perdemos muito tempo nas redes sociais, na Netflix, essas coisas, mas na Bíblia a gente encontra tudo. Ontem mesmo, a hora que nós saímos, meu celular morreu, né? Acabou a bateria. E a hora que eu tava dentro do ônibus, eu falei assim, fiquei olhando pro nada. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou caçar alguma coisa, eu vou ler alguma coisa. Uhum. Eu tava com a Bíblia Sim. dentro da mochila. E eu comecei a ler desde do primeiro capítulo ali de Gênesis. Aí tinha o esboçozinho embaixo, que eu fui lendo. E quando a gente vê ali da primeira semana de criação, da criação de Deus, né, do jardim e tudo, qual foi a última criação que ele fez? Foi Eva. Aí eu falei assim, caraca, Deus, ele arrasou na mulherada, né? Fechou. Fechou com chave de ouro É a tão, semana dele. é tão interessante que na teologia, o homem foi o último, foi, né, o fechar da criação. E os teólogos falam que o homem é a coroa da criação. É muito lindo. Como se Deus tivesse tudo, fizesse todo o plano, e na hora que ele fosse finalizar, era aquele último detalhe, né? A coroa, aquilo que é precioso.
Então é lindo, o homem, né? Nós somos o ser humano, né? Adão é a coroa É da a coroa criação. da criação. Uau, É. essa versão, esse lado seu eu não conhecia, não, mas eu fiquei pensando muito Mas nisso. aí você pensou, as mulheres, né? As Fechou. mulheres, fechou com Nós chave de somos o ouro. fechamento. Somos as joias do As rei. joias do rei. Gente, esse episódio eu vou lembrar dessas joias do rei a vida toda. Vou pedir pra ela mandar o videozinho depois pra compartilhar com o pessoal. E vamos lá. Outra pergunta. A senhora é casada, né? Falou que casou com 16 anos. Sim, mês que vem eu faço 19 anos de casado. 19 anos. 19, Uau, muito tempo, hein? tempo. Tempo. Acho que o último casal que eu trouxe aqui também, eles iam completar 20 anos. Ai, 20 anos de meu casados. Deus, é muito tempo. É uma vida. É uma Eu vivi vida. mais tempo com meu marido do que sem ele, tem ideia disso? E como Ai. que vocês se conheceram? Nossa, é uma história, Adri. Meu Deus, a nossa história parece de filme. Aí, ó, outra aí, Netflix. Netflix. Pega aí, ó. Menina, então, assim, o pai dele, né, pastor há muitos anos, e o pastor, né, no caso, antes, o pastor João, hoje ele é bispo, né, bispo João, ele pastoreava aqui em Patinga e foi embora, e aí para outra cidade, uma coisa que não acontecia muito no ministério metodista, era os pastores voltar para a mesma cidades que eles já pastorearam. Ele pastoreava aqui, no caso, na minha cidade, em um bairro, e ele voltou para pastorear outro bairro, mas na mesma cidade, que no caso era a minha igreja. E detalhe, o meu irmão já namorou a irmã do meu marido. Eu falo que eles tinham que ser cunhado, né? De todo De jeito, qualquer de qualquer forma. forma. Então, tipo assim, e eu era muito novinha na igreja e tal, e eles vieram pastorear essa igreja, e a família da minha mãe, né, da nossa família, sempre foi muito ligada, sempre foi muito conhecida. E meu marido me fisgou meu coração, vou te contar a história. E aí eu achava ele muito chato. Olha que loucura. Eu falo isso pra ele, falei, meu bem, eu não entendo, a pessoa que eu mais acho mais chata no mundo é a que eu mais amo no mundo. Ele pode rir. Fala assim, ali, ó, igualzinha, chatice com amor. E assim, eu achava ele muito, meu marido é muito na dele, muito sério, muito, né, muito cara fechado. Eu falava, nossa, gente, esse cara é muito metido, aquela coisa toda, eu adolescente, né, tinha o grupo de adolescentes da igreja, tal, e ele veio participar, tal, e tipo assim, o que eu podia não estar perto, gente, essa história dos opostos, tem hora que eu falo assim, gente, Só né, você atrai. meu Deus, aí, mas ele é esperto, aí, aquela coisa toda, filho de pastor que chegou na igreja, aí aquela meninada toda, né, sempre dando muita atenção, todo mundo junto, porque tá chegando novo e eu nunca dava. Você acredita que é a líder de adolescentes? Então, tipo assim, eu achava ele um saco, assim, eu não tinha paciência com ele. Aí a minha mãe fala assim: isso já era alguma coisa que você não queria concordar, porque eu falava com meu pai: eu não vou casar nova, pai. Eu vou ficar até os 30 anos em casa, o senhor é o amor da minha vida. Eu sempre falei isso muito agarrado com meu pai. Eu falava: vou cuidar do senhor o resto da minha vida. Aí meu pai fala: alguém que ia me cuidar o resto da minha vida, Olha 16 anos, aí. capinou. Aí ele fala: nunca diga nunca, né? Aí, olha pra você ver que interessante. Aí tinha a dirigente dos adolescentes da época, que era o grupo que eu participava, ela era assim, do coque, né? Ela era do coque. E meu marido, na época, chegou com uma aliança no dedo, mas não tinha nada, botou que aliança de doideira mesmo. Falou, eu tava aliançado com Deus. Ele tinha esses negócios Opa. desde sempre, né? Tô com aliança com Deus, mas colocou uma aliança no dedo e foi. Então todo mundo achava que ele era comprometido, porque ninguém nunca perguntou, ele nunca falou, ficou. E aí, menina, muito engraçada. E o irmão dele ia casar, ele tem um irmão mais velho, o irmão dele ia casar naquela época. A dirigente do circo de oração, aquelas irmãs do coque, literalmente, porque ela usava um coque mesmo. Aquelas mulheres do reteté de fogo. Do nada, Adri, ela olha pra mim e fala assim: Délio, na hora de ir embora, me espera que eu quero ir com vocês. Aí a gente já ficava assim, né? Meu Deus, o que que ela vem pro meu lado? A gente corre, né, de irmão do coque. Quando você é adolescente, então você tira pirulita, né? Não quer nem saber, vai que eu fiz alguma coisa, né? E Deus vai revelar pra Ah, vai pessoa. revelar até meu raio-x humano, né? Meu Deus. Aí, na hora de ir embora, Adri, ela olhou pra mim e falou assim: eu tenho um recado de Deus pra você. Só que eu era muito atrevida, Adri. Eu era atrevida demais. A minha mãe sempre falou dele, você é muito atrevida. A minha mãe sempre falava isso. Eu falo, mãe, eu não sou atrevida, eu sou verdadeira, eu sou
realista. Eu falava isso, né? Ela falou assim comigo, Adri, o filho do pastor João, ele é o seu marido. Eu olhei bem pra cara dela assim, a minha mãe já até aprumou que ela falou assim, vai falar, né? Minha mãe, eu falei assim, qual? Que um tá casado, um lá vai casar. O outro tá casando, será que tem um terceiro filho que eu não conheço? Eu fui muito atrevida. Ela olhou pra mim, só que mulher de Deus é mulher de Deus, né? Ela falou assim, eu não sei. E não é o mais velho, não, é o mais novo. Aconteça o que acontecer. O que vai acontecer eu não sei. Mas Deus manda dizer que ele é o seu marido. Não é seu namorado, não. É o seu marido. Você acredita nisso? Aí, de repente, Dri, eu falei, meu Deus. Eu era nova. Nessa época eu tinha 13. Não caí muito bem a ficha. Ah, já estava acostumado a ouvir profecia, né? Ai, que a mesa assim, sabe quando aquilo não entra no seu coração? Não entra. Imagina alguém olhar pra você e falar assim, seu marido é fulano. Eu falei, Com 13 anos com aí. 13 anos, logo eu que ia casar depois dos 30, né? E aí nisso, beleza, aconteceu que um certo dia, num ensaio, tudo assim, vida de crente desenrola tudo na igreja. Cuidado pra você não perder um culto, você pode perder a sua vida. Eu, Dri, lá, limpando o culto, que a gente limpava a igreja, né? Os adolescentes na época limpavam a igreja, terminou o culto, eu tô lá, né? Limpando a igreja, lavando, passando pano. E eu falo com meu marido, você é muito chavequeiro. Ele lá sentado assim, lembra até hoje no cantinho da igreja com o violão na mão. E ele era cantor, já tinha CD gravado na época que tinha CD, ele cantava, ele e o irmão dele era uma dupla sertaneja. Onde que eu fui amarrar o meu burro, né? Eu falava, cantor sertanejo? Meu Deus! Aí ele tá lá com a perna assim, tocando violão, e eu lá, meu filho, no auge da minha vida, né? Tipo, tanto faz a água rolar pra cima e pra baixo. Eu falo pra ele, pra que você foi cantar? Ele parou e tava assim, tinha acabado o ensaio, tava chovendo o tempo. E eu sempre tive cabelão, né, Dri? Toda a vida. E nessa época o cabelo era maior ainda, que era bem grande o meu cabelo. Ele foi, ô Deli, que? Escuta isso aqui. Aí começou. Foi do jeito que eu sonhei. Numa tarde chuvosa eu te encontrei, seus cabelos compridos e soltos ao vento, seu perfume no ar, num Jogou lugar longe. distante, em outra cidade, no encontro de jovens no domingo à tarde. Você me conquistou e a luz do amor brilhou em nosso olhar. Falei, pra que ele falou isso? Apaixonou. Acabou Na hora. comigo. Na Odre, eu falo com ele, você usou golpe baixo, sertanejo cantando e tudo que ele tava cantando, tudo encaixava com a O história. ambiente Eu todo me estava senti no acontecendo. ambiente de filme, o vento batendo. E assim, foi muito interessante. Ele foi embora aquele dia, eu fui embora e tipo assim, acabou, a semente foi, né, Fica aquela. falando, mãe, acho que a mulher do coque tava certa. Aí eu falei, Deus, você vai ser meu marido mesmo, né? E aí foi muito interessante. O amor, ele não tem hora pra chegar e ele não precisa de muita coisa. Depois de uma semana, ele me pediu pra namorar desse episódio. Lembro, depois de uma semana, ele me pediu pra namorar e me pediu pra namorar, me deu um beijo na mão, foi embora. Eu aceitei o namoro, ele foi na casa na minha casa, pediu meu pai, me deu um beijo na bochecha e foi embora. Então, olha pra você ver, só isso. E assim, era muito, um beijinho na bochecha, um beijinho na mão, e tipo assim, e nós estamos nisso até hoje. Nesse 9 anos. 19 anos agora de casada. Aí eu casei e falava, nós vamos casar dia 14 de maio. Aí minha mãe. Aí ele é esperto, marcou uma viagem, meu pai é caminhoneiro, marcou uma viagem com meu pai, ficou lá o dia inteiro no ouvido do meu pai. Meu pai voltou com a data do casamento marcada. 14 de maio. 14 de maio. A minha história, eu falo, meu Deus, assim, é um filme. A nossa história é um filme. Meu Ah, Deus, mas é é um muito filme lindo. Eu não mesmo. sabia que ele ia ser pastor, ele não sabia que eu ia ser pregadora. Olha, estamos nós aí Reviravolta. agora. E eu casei com o marido que é irmão do Coque falou que era ele que ia ser meu marido. Nunca Aí, ó, duvide se de uma irmã do algumas Coque. irmãs aí receberam a profecia de que fulano vai ser seu marido, então, Nunca. ó, não Ah, duvide. não duvide. Ainda mais eu acredito. Eu falava assim, não.
Não é essa, não. Nem todo mundo tem o Isaac e Rebeca. É claro que eu entendo que não, isso não vai se desenrolar na vida de todo mundo, né? Às vezes Deus não tem, assim, algumas pessoas, mas é por causa do propósito. Eu falo com ele que antes de nós termos a nossa vida conjugal, nós temos um propósito com Deus. E o meu ministério completo dele e ele o meu. É, então aí. Então aí, e 2 filhos, né, dessa união, Kaique Kaique e Caio. e o Caio. Caio é o pequenininho, né, Caio cabelinho Eduardo, encaixadinho. minha alegria. Deus falou isso. O nome dele significa alegria. Alegria. Uau. É, deixa eu ver. Mais alguma pergunta? Hum, É, a senhora é pastora, então, da igreja pastor auxiliar do meu marido. auxiliar do seu marido. E como que é, assim, tentar conciliar a casa com a igreja? Desafiador. É desafiador, porque você tem que dar conta. A Bíblia diz, Paulo diz, as solteiras cuidam da coisa do Senhor e as casadas cuidam das coisas do marido. Então eu só posso cuidar das coisas do Senhor se a minha casa estiver bem cuidada. Do contrário, eu vou estar falhando no meu maior ministério. Então, eu posso sair, mas a minha casa tem que estar edificada, né? Eu sou a pastora, mas antes eu sou mãe e sou esposa. Eu só tenho a minha autoridade como pastora se dá pela minha autoridade de esposa e mãe. Não dá. No reino de Deus não é faça o que eu falo, é faça o que eu faço. Então, antes de ir, eu preciso estar muito bem resolvida no que cerne ficar. É desafiador, né? Você conciliar as duas coisas. Então, eu vou dar conselhos, mas o conselho tem que ser um conselho prático, né? Que você faz? Eu falo que quando Deus pede uma mulher para trabalhar na obra, ele pede muito no sentido que ele sabe que não é fácil. Ele sabe que não é fácil. É porque você tá até ali na igreja, mas o seu trabalho em casa tem que estar pronto, né? Você precisa estar muito bem resolvido, seus filhos precisam estar bem cuidados, seu marido precisa estar bem cuidado. Sua vida tem que estar bem resolvida e então você vai executar o trabalho do Senhor. Do contrário, o que adianta? Imagina ganhar almas para Jesus e perder sua casa? Impossível, né? Imagina, você vai aconselhar um casamento, uma família, se a sua estiver destruída. Que autoridade tem nisso? Por isso que tem que viver em oração, em busca, porque é claro que você pode fazer para Deus, independente do que esteja acontecendo, mas não por falha sua. Qualquer coisa que venha a acontecer, porque a gente não está livre de passar problemas e dificuldade em casa, mas não porque você contribuiu. Sua mente tem que estar bem limpa e livre, dizendo aconteceu, mas não por falha minha. Não porque eu errei em determinado ponto que veio desandar, entende? Difícil, mas não impossível. Com a ajuda do Senhor, Ele que chamou, Ele que chamou, ele que vai sustentar, né? justamente, Mas a gente tem que fazer a nossa com parte. toda certeza. Saí lá do Brasil com as minhas roupas lavadas, com a casa arrumada, com os lugares que ia receber bem os meus filhos, que ia cuidar do meu marido enquanto eu estivesse aqui. Tem que estar preparado lá. É que tem isso, né? Não é só a casa, a igreja, mas a senhora também sai por aí pregando, né? Justamente. Pregador itinerante, fala. Itinerante. Que medo dessa palavra. E qual foi seu lugar mais. Não vale Londres, tá? Ela vai puxar a sardinha. É, Assim, foi o outro lugar, assim, que a senhora. Que Deus já levou a senhora pra pregar. Que a senhora falou, uau, não imaginava estar aqui. olha, quando fala assim, uau, não imaginava estar aqui, para mim não cerne a lugares, mas o que cerne a posição espiritual. Por exemplo, tem lugares que eu vou, é o que mais me marca. Hum. Não sobre lugar geográfico, sabe, Adri? Porque eu acho uma graça, que tem vezes que Deus me leva em uns lugares grandes, ministérios conceituados, né? Convenção de círculos de orações de várias cidades reunidos em um lugar. Tem 20, 30 círculos de orações reunidos. E às vezes não acontece nada. E o que eu levo para casa às vezes é frustração. Frustração no sentido assim, nossa, uau, não foi como eu esperava. Porque tem isso tudo que eu faço, mas tem a parte de Deus querer realizar. O dia que ele fala assim, Dele,
Você vai, mas não vai fluir, não. Eu tenho que voltar para casa e enxugar as lágrimas. Então, não é sobre lugares, é sobre ambientes espirituais. E o que mais me marca, às vezes, é eu estar pregando em um lugar e chegar assim, já cheguei num lugar onde o senhor de cabecinha branca pega na minha mão trêmulo e fala assim comigo: Uau, há muitos anos eu não escuto uma palavra como essa. É o que mais me marca. Homens que têm 50 anos de igreja, olhar para mim, pegar na minha mão, às vezes os lugares mais remotos, nas roças que meu marido me leva. Sabe, aqueles lugares, e eu falo, às vezes eu vou nesses lugares potentes, assim, em questão de visíveis, Uhum. e às vezes não flui, Dri. E às vezes eu vou numa igreja de pega uma Pequenininha. lata de sardinha e Deus faz um reboliço naquele lugar. E eu saio, meu Deus, uau! Sabe? E eu saio feliz, eu falo, nossa, nunca imaginei estar neste lugar. Não é sobre lugares geográficos, mas esse lugar espiritual de olhar e falar assim, cara, Deus me usou. Não imaginei ser usada desse jeito. De ter esses senhores olhando para minha mão e falar assim, eu nunca ouvi uma palavra como essa. Cara, isso me faz continuar. Querer mais. Sim, Buscar mais. sim. E eles olham para mim e falam, você é uma menina, sabe? E eu olhar essas pessoas tantos anos na igreja, me reconhecer como alguém que tem uma voz profética. É. E a senhora falou que a sua igreja lá é metodista, né? A gente até comentou disso ontem, uma igreja metodista, mas Que não é que não tradicional. é tradicional, né? A minha é É do metodista, reteté. metodista universal. Às vezes vocês não entendem, assim, nossas origens vêm de Wesley, né? Tem a igreja, há muitos anos atrás, a igreja que eu nasci era a igreja metodista wesleyana. Agora vocês entendem aí a minha paixão. Eu quero ir na casa de Wesley, pode me levar em qualquer lugar do mundo, mas Me leve tem lá. me leva lá. Porque nós somos pentecostais, apesar de ser metodista, mas a linhagem pentecostal. É nação do fogo mesmo. Tem jeito. Essa igreja nasceu no fogo, ela cresce no fogo e vai morrer no fogo. E, e se torna diferente, né? Porque às vezes as pessoas têm concepção de ser uma coisa e quando vê outra e fica Doidinho. doidinha Olha com pra mim e fala, dúvida. você tá metodista? Elas não conseguem, né, encaixar uma coisa na Encaixar outra. uma Mas aí coisa eu na falo, a outra. minha é pentecostal. A minha A pode. minha pode. A minha tá tudo certo. Sou debaixo da bênção. Bom, acho que nosso horário tá um pouquinho corrido É. hoje, mas eu vou falar pra senhora assim, se a senhora tem alguma palavra pra dizer pro pessoal que vai assistir. Ai, Jesus. Olha, rapidinho, que em breves palavras eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor me deu pra minha vida. Eu vim pra Londres no meu aniversário. Fala se isso não é assim. É Deus. Já ganhei tanto, eu preciso aqui, eu preciso pontuar isso. Fui tão bem recebida assim, tão amada. Eu vi nas pessoas o cuidado de Deus na minha vida durante esse tempo aqui. Fui muito presenteada, muito assim, abraçada. E de verdade, a gente sabe quando as pessoas faz uma diferença das pessoas que te amam e as pessoas que estão com você por quem elas pensam que você é diferente, sabe? E aqui eu sinto realmente esse apego. Não é sobre a pregadora, né, Dri? Tá lá comigo na hora de ministrar a palavra, mas tá me ouvindo, meus testemunhos, né? Meu choro, ora comigo, Dri. Falei com a Dri, vai pro joelho. Essa madrugada, se você não for lá orar comigo, você é lá da sua casa, né? Então, tipo, é um laço, né? Que nós Sim. formamos aqui. E eu quero compartilhar com vocês o Salmo 103. Que eu tenho uma amiga muito querida e tá comigo há alguns anos. E esses dias eu tô, Deus, o Senhor, todo ano, Dri, me dá uma palavra para mim caminhar sobre ela durante o ano do meu aniversário, durante o meu, né, o decorrer do meu ano. O ano passado, ele me deu de Maria, pois eu escolhi a boa parte. Eu estava muito confusa no que cerne. Hoje eu não trabalho, eu vivo 100% do ministério. E às vezes eu me pegava assim, olhando os outros no ponto de ônibus, 6 horas da manhã. Quem que quer estar no lugar de um trabalhador? Eu queria. Olhar e falar assim, nossa, todo mundo trabalhando. Sabe? Tava dando uma pegada no meu coração e Deus me deu o texto de Maria, que Maria escolheu a melhor parte.
Então, era Aos pés do Senhor. justamente, era o que o Senhor estava me falando. Muitos estão afadigados, ansiosos, mas entenda que você escolheu a melhor parte, né? Que é estar aos pés. E essa amiga, ah, na hora que eu falando, Deus, qual era a palavra? Qual era a palavra? E Deus me deu, através dessa amiga, o Salmo 103. Ela falou, dela, essa é a palavra de Deus para você. Eu falei, ó, que lindo, gente. Por isso que é bom ter Ruth. Lá nisso, Ruth, minha Ruth, ó, coração para você. Eu tô aqui, mas ela tá lá de joelho dobrado comigo, me mandando mensagem, perguntando como que eu tô. Ela me vê no Stories e ela sabe como eu tô, além do que eu tô mostrando no Instagram. Acho tão lindo. É gente que anda de fato com você e te conhece Sabe discernir. mais do que a sua aparência, mais do que suas palavras. E é o Salmo 103 que diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu quero deixar para você que está me ouvindo agora que o tempo presente, que a tribulação presente, que as dificuldades presentes não lhes roubem a capacidade de ser grato pelo que Deus já fez. Que o segredo de alcançar o futuro é ser grato pelo passado, mesmo que o presente esteja de cabeça para baixo. Então, é com o olho no que Deus já fez, sendo grato hoje para viver coisas novas no futuro. E às vezes o Senhor me deu uma palavra em Abraão, em Gênesis 24, que diz assim: E o Senhor cumpriu em Abraão tudo o que tinha prometido. Só que você acha que foi tudo de uma vez, Dri? Não. Deus fez 7 promessas a Abraão. 7. O ápice da promessa, que era o que fechava, o fechamento, né, vamos dizer assim, era Isaac. Mas Deus fez 7 promessas a Abraão, dizendo: Eu te abençoarei, tu serás uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu engrandecerei o teu nome, e aí em ti farei uma grande nação. Entre essas 7 promessas estão essas que eu disse. Isaac foi bem lá na frente. Aí imagine só. Ai, 20 anos Abraão esperou para Isaac. 20 anos. Isaac não veio, mas Abraão está sendo enriquecido. Ainda está enriquecendo Ló. Olha você ver. Ele está sendo abençoado e sendo uma bênção. Isaac não veio, mas todo mundo já conhece o nome de Abraão em Canaã. Se falar Abraão, todo mundo sabe. Isaac não veio, mas o Senhor está fazendo benditas famílias da terra através da vida de Abraão. Aí fala: Nossa, Senhor, o Senhor não cumpriu o que o Senhor falou. Ele está dizendo: Porque você está pegado apenas no ápice da promessa. Mas por aquilo que eu ainda não fiz, não se entristeça a ponto de não observar e ver aquilo que eu já estou fazendo. Então, esse salmo entenda que tem coisas que eu ainda não cumpri, mas tem coisas que eu já cumpri e estou fazendo. Então, bendize a sua alma por aquilo que eu já fiz e aguarde ansiosamente por aquilo que eu ainda vou fazer. Então, tá passando tribulação hoje? Tudo bem. Tá no olho do furacão hoje? Tudo bem. Mas eu não vivo só tristeza, eu não vivo só tribulação, eu não vivo só furacão. Tem alguma coisa no meio disso que eu posso ser grata. E aí o Senhor disse para nós hoje nesse podcast: o segredo de alcançar coisas novas é ser grata pelo que você já tem. Porque tem gente pelo que ainda não tem, não consegue usufruir, viver e ser grato por aquilo que Deus já deu. Não se alegra com o que tem pelo motivo de ainda não ter recebido aquilo que quer. Ele fala: não, espere aquilo que você almeja, mas não sendo ingrato por aquilo que eu já te entreguei. Continua sendo grato. Então, seja o que você esteja passando, o segredo é gratidão pelo ontem e esperar o que Deus tem no futuro. Amém. Amém? Amém, amém. Pastora, obrigado por ter compartilhado um pouquinho com a gente sua história. Nossa, muita história para contar, né? A minha... Gente, eu acho que é crente, né? Se é crente, tem história para Crente contar. tem história pra contar, né? Um dia eu vou ter muitas pra contar ainda também. E Oh, na próxima a gente marca a parte 2, com mais tempo. Trazer o pastor Anderson também, nossa, imagina. pra ele Ah, falar aquele ali pros tem varão, história. né, que... Aquele ali tem história para contar. Ele é um missionário. Já viu missionário sem Olha história? aí.
Dá até pra gente tentar fazer um remoto. Tô estudando aí umas formas de fazer podcast remoto. Uau, Vou aí marcar com envolve. ele. Sim, Tá certo. vai Em nome dar, de com Jesus. certeza. Pastora, muito obrigado mesmo. Não só por hoje aqui, por este podcast, mas por tudo. Esse tempo que a senhora passou aqui com a gente foi um tempo realmente de qualidade, produtivo. Glória a Foi Deus. produtivo. A senhora foi plantando aí várias sementinhas. Vai ter Amém. muita coisa boa saindo, eu acho, Eu creio, do que a senhora ministrou na sexta, no sábado. eu tenho E o certeza. fechamento hoje, eu creio que Hoje, vai ser sobrenatural, vai ser bênção demais. É isso. Muito obrigada. E o pessoal que está aí nos assistindo, não deixe de curtir, compartilhar e comentar caso vocês sejam, não, vocês serão edificados, né, pelo edificados. que foi compartilhado aqui. E é isso. Thank you. Obrigada. Deus Nossa, abençoe. Oh, meu Deus, palma para você com esse projeto lindo. Ai, Deus abençoe vocês.